Olá, bem-vindos à nossa aula número 4. Nós vamos falar um pouquinho sobre pensão por morte nessa aula. E o cálculo da pensão por morte era bem tranquilo também antes da reforma. Fazia-se o mesmo tipo de cálculo baseado nos salários de contribuição a partir de julho de 94. E essas contribuições eram expurgadas do cálculo os 20% menores salários, e dos 80% maiores salários era feita a média de salário de benefício, que se tornava RMI porque pensão não se aplicava a fator previdenciário. Ou se a pessoa já era aposentada, vinha o valor integral do benefício que ela recebia para os dependentes, ok? Com a reforma, isso tudo mudou, né? O cálculo será o mesmo cálculo como se ele viesse a se aposentar, ou se quando aposentado, será aquele valor da aposentadoria que vai ser aplicado no cálculo novo previsto pela reforma da Previdência. Então, peço para vocês olharem na apostila de vocês, que vocês vão verificar que a aposentadoria, a pensão por morte, então, passa a ser paga 50% do seu valor, mais 10% por dependente. O que significa isso? Que o segurado falecido, que nós chamamos de segurado instituidor, que recebia um salário mínimo, atualmente de R$ 1.045, se deixou somente a viúva, né, a sua esposa ou a sua companheira, essa vai levar 50% mais 10%, porque ela, nesse caso, tem apenas um dependente. Então, 60% hoje de um salário mínimo significa que essa viúva vai ter uma pensão de R$ 627. Antes, ninguém teria um benefício de menos do que um percentual de 100%, mesmo que hoje seria, por exemplo, a pessoa era beneficiária de um auxílio acidente, e o auxílio acidente era pago num percentual de 50% do salário mínimo. Esse segurado faleceu, o direito à pensão passa a ser de um salário mínimo. Então, ninguém recebia menos do que um salário mínimo de pensão. Agora, com a nova legislação previdenciária, com a reforma da Previdência, essa pessoa, então, pode sim vir a receber um salário menor do que um salário mínimo, um benefício menor do que um salário mínimo. O que acontece? É possível receber 100%? Sim, se além da esposa tivesse 4 filhos. Então, com a esposa 60%, mais os 4 filhos, mais 40%, receberia 100%. Tem como receber mais de 100%? Não. Então, se tiver 5 filhos, 6 filhos, não vai receber mais do que os 100%, fica limitado ao salário mínimo, e cada dependente que ultrapassa a idade teto para recebimento da pensão, que hoje ainda é de 21 anos, esse dependente deixa de compor o rol de dependentes, e quando isso diminui do 100%, nesse exemplo que a gente estava falando de 5, 6 filhos, começa a diminuir o valor da pensão. Lembrando que já lá na reforma, numa das alterações, a pensão já não é toda vitalícia é só quando a dependente esposa tiver mais de 44 anos, esposo, companheiro, chegou aos 47, tem 44 anos ou mais, se torna vitalícia, menos tem os prazos de manutenção do benefício. Chegou daí na idade limite, também é cessada para
a dependente mesmo, se esposa ou companheira. Dito isso, então hoje o mínimo que se paga de pensão é de R$ 627, porque menos de um dependente não tem possibilidade? Não. Além disso, quem já recebe um outro benefício da Previdência, por exemplo, a mulher já era aposentada, recebia seu salário mínimo e perdeu seu esposo, que também recebia um salário mínimo. Na reforma da Previdência, é escalonado o valor que você vai conseguir levar da pensão. O que isso acontece? Não é nem o valor da pensão, vai ser do menor benefício. Então, se você tem aposentadoria que tem um valor maior, você vai levar um percentual do valor que você teria direito à pensão. Se a pensão era o valor maior e você tem uma aposentadoria no regime geral, você passa a receber um percentual menor daquela aposentadoria. Como que isso acontece? Então, se você receber até um salário mínimo, então você tem até um salário mínimo de pensão, por exemplo, você vai levar 80% dele. Se você tiver uma pensão entre mais de um salário mínimo, acima de um salário mínimo, até 2 salários mínimos, você vai levar 60%. Se você tiver acima de 2 até 3 salários mínimos, você vai levar 60%. E o último, que é referente a 20%, se você receber mais de 3 salários, até 4 salários mínimos. Então, dito isso, a pessoa que tem, então, um benefício de 4 salários mínimos ou mais e perde seu companheiro, seu esposo, ela não vai levar nada. Leva zero, não vai ter direito a receber nada de pensão, porque o teto seria, então, 4 salários mínimos. Acredito que a maior mudança assim, na reforma da Previdência, porque o normal era você permanecer com seu 100% de benefício e levar mais 100% do benefício do seu esposo ou companheiro, ou esposa ou companheira, no caso de pensão. Então, o cálculo em si não tem diferenciação do cálculo de uma aposentadoria, por exemplo. Ou a pessoa que já estava aposentado vai trazer o mesmo valor do benefício, mas o que muda muito nesse cálculo são os percentuais, dependendo do valor que você recebia e dependendo do número de dependentes que foi deixado nesse pedido de pensão, que teria direito a esse pedido de pensão. Então, quando eu digo assim, o cálculo não tem diferença, ele mudou como os demais. Não entra só os 80% maiores salários, entra todos os salários do período contributivo, inclusive os salários que a partir de novembro forem abaixo do mínimo terão que ser complementados para que tenha direito, então, a esse período ser computado na pensão. O que na prática está sendo possível fazer? Se esses períodos contribuídos abaixo do mínimo não fizerem diferença, então sem esse período de contribuição perdeu a qualidade de segurado, então é obrigatório que essa pessoa faça a contribuição e chegue até o mínimo. Não, sem esse período contributivo ainda estaria em período de graça, ainda teria qualidade de segurado, ainda deixaria direito à pensão. Então, nessa situação, é possível desconsiderar os meses de salário que não atingiram o salário mínimo. Se não, o segurado obrigatoriamente, se tiver o interesse em receber a pensão, deverá contribuir. Por que é importante saber contribuir a diferença, até chegar no salário mínimo? Por que é importante saber isso? Porque se você não sabe disso, às vezes você orienta o seu cliente a pagar um valor
que não vai gerar direito para ele. Então, às vezes você tem um cliente que você já é um cliente de longa data e vem pedir orientações do período de contribuição. Houve uma reforma da Previdência, será que compensa que eu continue contribuindo com a Previdência Social para fins de pensão? Não, né? Se você você já tem uma pensão, por exemplo, a pessoa já tem uma pensão no teto da Previdência, ela vai continuar contribuindo, e se ela completar o tempo que faltava para ela para se aposentar, ela não vai receber a aposentadoria, porque ela já tem um benefício recebendo mais de 4 salários mínimos. Entendeu como é complexo você falar para a pessoa, né? Sempre que alguém pergunta, eu faço assim: se fosse a minha mãe, se fosse eu não pagaria, né? Mas hoje é complicado, porque a gente não sabe daqui 1 ano, daqui 2, como pode mudar essa visão, as leis previdenciárias. Isso é complicado, por isso que era importante quem ingressa com uma regra do jogo, que a regra não mudasse ao longo do jogo, né? Mas como mudou dessa vez, com a regra que nós temos hoje, não compensaria uma pessoa, então, que vinha contribuindo que já tem um benefício acima dos 4 salários mínimos, continuar contribuindo para a acumulação de outro benefício. Ok? Isso em caso de pensão e aposentadoria. Houve uma discussão durante a reforma da Previdência se poderia, a gente sabe que não pode e não podia antes, não pode agora, você ter dois benefícios de aposentadoria no regime geral. Mas houve até uma discussão sobre a acumulação de 2 aposentadorias, 2 benefícios diferentes, da mesma natureza, em regimes diferentes. Então, no regime de prefeitura, no regime estadual, no regime federal, mais um no regime geral. Isso hoje ainda pode, né? Você pode, por exemplo, você é professor da rede estadual, mas você tem um comércio, você contribui nessas 2 situações, você pode ter as 2 aposentadorias, porque são em regimes distintos. Mas se você o que não pode hoje é a acumulação da pensão com o benefício, mesmo que seja de outro regime. Então, se você tem uma pensão em outro regime e vai se aposentar no regime geral, vai existir uma pergunta desde lá no requerimento inicial, se você é pensionista em outro regime, quando você for pedir a pensão, a aposentadoria aqui. Se você for pedir a pensão aqui, vai perguntar se você tem uma aposentadoria lá. Então, o que não pode é você acumular, não importa onde, a pensão e a aposentadoria. Dentro desses critérios que eu falei, então, de 80% a 20%, dependendo do nível de salário, e levando em consideração que você só vai levar, então, o 50% mais 10% por dependente. Então, lá naquele primeiro exemplo que eu dei para vocês sobre um salário mínimo, então, se essa mulher que está requerendo a pensão do marido, que recebia um salário mínimo, que eu disse que os 60% dava R$ 627, e além disso ela for aposentada com um salário mínimo, significa que ela vai levar 80% do que ela tinha direito. Então, se ela tinha o direito de R$ 627, ela vai levar os 80%, significa que ela vai levar R$ 501,60 de pensão. Entenderam a diferença? Que até o dia 13, se o marido dela, nesse exemplo, tivesse falecido até dia 13 de novembro de 2019, ela levaria o salário mínimo e levaria essa paridade do salário mínimo que ela manteria até
a data do óbito dela, então, desde que ela tivesse mais de 44 anos. Então, são muitas e muitas informações para você passar para o seu cliente num caso de pensão, que ele venha falar em caso de pensão. Vai depender se tem outro benefício, vai depender do valor que ele tinha, vai depender da data do óbito. Então, você tem que estar com todas essas informações para passar um cálculo, uma informação bem legal para o seu cliente. Ok? Então, a gente vai para a próxima aula. Obrigado. Até!